Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino
todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Estimado seminarista Rafael, estimada irmã Eliane, superiora da casa aqui, filha da misericórdia, estimados irmãos e irmãs em Cristo, seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, estamos no 16º domingo do tempo comum e justamente no dia de hoje, o Senhor nosso Deus, neste evangelho, irá nos apresentar 3 parábolas. A primeira, Jesus vai falar que o reino dos céus é como uma semente de trigo, que é lançada, plantada, semeada, quando germina, ela vai crescendo, só que porém, o inimigo, juntamente com o trigo, joga também o joio. Nessa conversa, nessa historinha que o Senhor conta, nesta parábola, Jesus vai falar que aqueles que trabalham no campo vão chegar no seu patrão e perguntar: Senhor, tu queres que nós arranquemos o joio? O dono da fazenda, o dono da plantação, ele imediatamente pede para ser arrancado o joio, sim ou não? Não. Ele vai falar assim: não, deixe que cresça o joio com o trigo. E no tempo da colheita, quem for ceifar, eu pedirei para separar o joio do trigo. Irmãos e irmãs, esta passagem simplesmente reflete a paciência que Deus tem conosco. Deus é muito paciente. Deus é muito rápido para nos perdoar e lento para irar-se. Porém, haverá um tempo, justamente no dia do juízo final, que haverá esta separação dos bons dos maus, dos justos e dos injustos. Porém, até lá, o Senhor sempre age com misericórdia, permitindo que a cada dia nós busquemos a nossa salvação, que nós busquemos a cada dia justamente a conversão do coração que se dá a cada dia, a cada momento. Esta passagem nos recorda que Deus é muito paciente para conosco, porém, Ele pede que cada um de nós sejamos como o grão de semente de mostarda, que é a menor entre todas as sementes, mas quando cresce, se torna a maior das hortaliças. Assim deve ser o cristão, assim deve ser um membro da Associação Ângelos. Devemos sempre permitir que Cristo apareça, que Ele resplandeça e que nós diminuamos. Não busquemos nós os elogios, os holofotes, mas busquemos sempre que Cristo resplandeça. Assim deve ser um cristão. Sempre, em cada situação, em cada local em que nós estivermos, nas pequenas coisas, mostrarmos que pertencemos a Jesus nosso Senhor. Como vai dizer ainda a terceira parábola contada por Jesus no dia de hoje. Quem aqui já viu trigo misturado com fermento? Levante as mãos. Uma farinha de trigo misturada com fermento. A maioria já viu. Quando nós misturamos a farinha de trigo com o fermento, dá para separar? Dá para nós, a olho nu, identificarmos o que é fermento do que é farinha de trigo, sim ou não? Assim deve ser o cristão no mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele, pertencemos aos céus. Por isso, amados irmãos e irmãs, em qualquer lugar que nós estivermos, em qualquer lugar por onde nós andarmos, devemos sempre nos recordar: eu devo ser a presença de Cristo neste mundo. Eu devo ser a presença de Cristo em qualquer lugar que eu estiver. Como diria São Francisco de Assis, para evangelizar, se preciso for, utilizemos palavras. Mas a melhor forma para evangelizarmos é dando exemplo, dando bom testemunho. E é isso que o Evangelho de hoje vai nos falar justamente para todos nós,
encerrando este final de semana de retiro. Subimos ao Monte Tabor, agora retornando para os nossos lares, para as nossas comunidades, para a nossa família, para o nosso dia a dia. É preciso darmos bom exemplo, bom testemunho, porque senão, ao chegar em casa e nós não dermos bom testemunho, as pessoas poderão nos perguntar: ué, não foi você que passou o final de semana em retiro e agora está agindo assim? Que falta de testemunho. Eu sempre rezo a Deus que me dê a graça de nunca ouvir a seguinte frase: eu saí da igreja por causa desse padre. Eu rezo a Deus, pedindo que nunca me dê o desgosto de ouvir essa frase. E quantas pessoas nós conhecemos que já disseram essa frase: eu saí da igreja por causa desse padre, saí da igreja por causa dessa pessoa, saí da igreja por causa disso e daquilo. Não sejamos nós motivo de escândalo para ninguém, mas a cada dia busquemos sempre dar bom testemunho, bom exemplo, porque através dos nossos bons testemunhos nós vamos fazendo crescer a fé católica. Como diria Papa Bento XVI, a fé católica não cresce por proselitismo, mas cresce por causa de um encontro com uma pessoa, Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso que nós não ficamos batendo de porta em porta aos domingos, porque não adianta falar do Evangelho se nós não vivermos a palavra. Amém. Está me perdido o que eu ia falar agora. Não adianta nós decorarmos os 73 livros da Sagrada Escritura se nós não vivermos o que o Evangelho nos pede. Vivamos a palavra e não apenas falemos dela. Seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder